Dando continuidade ao nosso estudo do livro A Alma e os seus mecanismos, a gente falou sobre a glândula pineal no nosso encontro passado, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a glândula hipófise. Localizada na cabeça, deixa eu só colocar aqui, tem duas pessoas, né? Tem duas secreções, a pituitrina, oriunda da sua parte posterior, e a outra, na época do lançamento e da edição desse livro, oriunda da parte anterior. Essa outra ainda na época desconhecida. O interesse pela hipófise remonta de séculos, mas até o fim do século passado não sabia-se tão pouco a seu respeito que era considerado um órgão de secreção externa. De fato, trata-se de duas glândulas em uma só. Cadê? Hum. Ela tem o tamanho de uma ervilha e se acha na base do cérebro, a pouca distância da raiz do nariz. Ela já foi chamada o caro tesouro da natureza, devido ao fato de repousar em um nicho como um crânio no interior de um crânio. Como em todas as glândulas, sob uma ou outra forma, ela tem uma estreita relação com o sexo e com certos fenômenos periódicos, tais como o sono e a menstruação. É-nos dito que ela é uma glândula de atividade contínua, que consome energia e que é essencial à vida. Pensa-se que ela estimule as células cerebrais e exerce grande direta sobre a personalidade. Também nos é dito que, se seu desenvolvimento for insuficiente, causa, ou pelo menos se acompanha, de uma gritante inferioridade moral e intelectual, bem como uma total ausência de autocontrole. Deixa eu só liberar uma pessoa aqui na sala. Se seu desenvolvimento for satisfatório, ocorre uma atividade mental pronunciada. Ela parece ter uma estreita relação com nossas qualidades emocionais e mentais. Como já dissemos, a hipófise é, em realidade, duas glândulas em uma só. A secreção do lobo posterior é a pituitrina. E aí tem uma citação aqui, né? O lobo posterior rege os instintos sexuais, maternais e sua sublimação, os instintos sociais e criadores. Poder-se-ia dizer que ela vitaliza profundamente as emoções e a ternura, pois todos os sentimentos fundamentais, opostos ao sentimentalismo intelectualizado e autoprotetor, a ternura do coração, a simpatia e a sensibilidade fazem parte de suas funções. Então, olha que importante, né? Que ela é. Não se conhece a secreção da hipófise anterior. Aí tem mais uma citação aqui. Opa, nossa, desculpa, gente. Descreveu-se a hipófise anterior como a glândula da intelectualidade. Por esse termo, entendemos a capacidade da mente em dominar o meio por intermédio de conceitos e ideias abstratas. Dr. Berman acrescenta que a atividade mental é acompanhada por uma crescente atividade da hipófise anterior, se ela for intelectual, e da posterior, se ela for emocional. Do estudo desses comentários, vê-se que as qualidades da personalidade, as emoções, seja o instinto maternal partilhado com todos os animais, seja o amor ao próximo ou amor a Deus, são consideradas como dependentes, em grande parte, da condição da hipófise, bem assim como a capacidade de intelectualizar,
Ao encarar o problema sob um ângulo diferente, o estudante da sabedoria oriental demonstra a relativa correlação de todas essas inferências. Como é que a gente pode fazer essas inferências? Se a gente for pensar, a glândula hipófise, ela é a exteriorização do nosso chakra do centro-ágina. O centro-ágina, ele é o chakra que é responsável pelo processo de integração da nossa personalidade. Então, tanto os aspectos instintivos, sensoriais, como os aspectos emocionais e também os aspectos da mente concreta, eles vão sendo desenvolvidos em cada centro ou chakra correspondente, por exemplo, os nossos instintos, a nossa parte mais sensitiva, né, ou sensorial, perdão, elas estão mais ligadas aos nossos chakras da raiz ou nosso chakra sacro. Os aspectos mais emocionais de autoafirmação, eles estão mais ligados ao nosso plexo solar. Essa qualidade de emoção mais ligada a sentimentos, ao amor de uma forma mais abrangente, à empatia, à compaixão, estão ligados ao nosso chakra do coração. O desenvolvimento intelectual está ligado mais ao chakra da garganta. Então, o Ajna está logo acima dele, né? Ele tem essa capacidade de integrar todas essas questões, né? Todo esse desenvolvimento de diversas encarnações através da vida da personalidade, e aí depois ele que vai fazer, promover, né? Através, não é ele, na verdade, né? A nossa alma, mas é através do Ajna que essa integração da personalidade com a nossa consciência superior, com a nossa alma, vai acontecer. Por isso que na nossa meditação a gente tem sempre um momento inicial de alinhamento, de nos tornarmos mais quietos, mais serenos. Aí a gente leva atenção para o Ajna. É, integra essa personalidade no Ajna e aí depois eleva para a alma. Então, no ensinamento oriental, é o Ajna quem tem essa função, a partir, claro, da vontade da alma, de integrar a personalidade e elevar. Então, aqui, para mim, faz muito sentido, né? Uma parte dela está mais ligada aos aspectos emocionais, mas também aos aspectos mais instintivos, e a outra está mais ligada à mente. É o Ajna que faz isso. Se a gente for pensar, a representação simbólica do centro ágina são duas asas, né? Ou duas pétalas. Todos os outros chakras, todos os chakras são representados na cultura indiana por pétalas, e cada um tem um número específico. A do ágina, elas são representadas por duas, que seria a menor, mas na verdade cada uma delas está representando 48 pétalas, que é a soma das pétalas de todos os chakras abaixo, laríngeo, cardíaco, o básico, mas o plexo solar e também o sacro. Se a gente somar, segundo a cultura indiana, cada um dessas pétalas vai dar um total de 48. E aí o Ajna tem cada uma dessas duas pétalas representando 48, ou seja, ele faz a ligação mesmo dessas 48 qualidades ou essas 48 partes do desenvolvimento, que é o nosso desenvolvimento mais material, digamos assim, para as outras 48, ou seja, uma correspondência espiritual, que é que vai nos conectar com o nosso chakra coronário, que é o chakra realmente final do processo de iluminação. Ele fica ativo no final do nosso processo de iluminação e desenvolvimento. Então, a própria representação dos indianos já eram duas pétalas, como é dividido em duas partes aqui, a hipófise. Então, é bem interessante a gente fazer esse tipo de correlação aí entre o que a gente sabe da hipófise e o que a gente sabe do centro-ágina a partir da cultura, especialmente hinduísta, né? Algum comentário, alguma partilha, alguma dúvida antes da gente passar para a tireoide? Então, vamos lá. Tireoide, localização, garganta e a secreção é a tiroxina. Da tireoide, mais é conhecido do que da epífise ou da hipófise. Visível. Essa glândula, situada na parte anterior e inferior do pescoço, próximo à laringe, é de grande dimensão. Ela foi outrora uma glândula sexual, frequentemente chamada de terceiro ovário, esses órgãos.
Nos vertebrados inferiores, ela está nitidamente ligada aos canais dos órgãos sexuais. Mas ao longo da evolução, essa relação se perde e a tireoide se desloca cada vez mais em direção à cabeça, para se tornar o elo entre sexo e cérebro. É uma outra citação. É-nos dito também que ela preside a diferenciação dos tecidos e que ela tem um poder antitóxico, prevenindo os envenenamentos e tornando maior a resistência ao veneno. Mas, acima de tudo, a glândula tireoide controla o metabolismo da energia. Ela já foi chamada o lubrificante eficaz da transformação da energia. E ela é o grande catalisador da energia no corpo. Ela controla a velocidade da vida e constitui a chave do sistema endócrino. Ela é indispensável à vida. Olha só que importante, né? Graças ao trabalho com anormais, retardados e idiotas, os pesquisadores, segundo o Dr. Berman, chegaram à seguinte conclusão. Só uma coisa, talvez esses termos aqui não sejam mais usados hoje em dia, tá? Só para a gente lembrar também que o livro foi escrito por volta de 100 anos atrás. Sem a tireoide, não pode haver complexidade de pensamento, nem aprendizado, nem educação, nem formação de hábitos, nem energia de resposta às situações, nem desenvolvimento físico de faculdade e de função, nem reprodução da espécie. Não haveria nem sinal de adolescência na idade habitual, nem manifestação das tendências sexuais que normalmente se seguem. Olha quantas coisas ela controla, né? Também nos é dito que a sensibilidade, a possibilidade de discernir entre os diferentes graus de sensação e a acuidade das percepções constituem outras faculdades da glândula tireoide. A tireoide muito desenvolvida tanto torna a pessoa mais energizada como mais sensível. O homem sente melhor as coisas, percebe o sofrimento mais rapidamente, pois ele alcança mais rápido o estágio onde o estímulo afeta o seu sistema nervoso. Como a hipófise, a tireoide tem estreitas relações com a memória. A hipófise parece ter relação com a preservação daquilo que conserva a memória. A memória da tireoide aplica-se particularmente à percepção e aos preceitos, e da hipófise à concepção, leitura, estudo, pensamento e aos conceitos. Então, olha só, né, que interessante que é, o desenvolvimento da tireoide, quanto ela, especificamente no desenvolvimento do nosso corpo, como ela é imprescindível, né? E achei interessante esse trecho que nos animais invertebrados, ela é muito próxima à parte reprodutora, né? E a gente sabe que dentro dessa ligação que a gente percebe dos chakras, a cultura ancestral, né, oriental, diz que quando a gente passa por um grande processo de iluminação, que é chamado de iniciação, ocorre uma transferência, né? A primeira iniciação ocorre uma transferência a partir da alma, né, da energia do sacro para o laríngeo, que é o criar pela vida, né, sexualmente, a partir da união sexual, para a ênfase num criar a partir da mente, da criatividade, que é uma das características desse chakra, que é o laríngeo, como a gente chama, né? Que é o cuja exteriorização é a tireoide. Então, eu achei interessante pensar que se a gente for pensar numa evolução, num desenvolvimento, né, desses animais, nós também temos um corpo animal, os nossos antepassados aí tinham isso tudo junto. E aí, à medida que a gente vai desenvolvendo-se, vai separando e cada um vai tendo uma função mais específica, embora com certeza também complementar. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? É, algum comentário? Alguma partilha? A gente sempre fala, né? A Tati trouxe essa questão outras vezes em outras reuniões. Disse que hoje na humanidade esse é o chakra que está. Tem dois chakras principais
em desenvolvimento hoje na humanidade. O plexo solar, e a gente vê isso muito, né, numa busca por autoafirmação, faz parte do processo. Então, o plexo solar tem muito a ver com isso, com a minha autoimagem, e a gente tem muito a ver com o chakra, da garganta, né, o laríngeo, tem muito a ver com o desenvolvimento intelectual. A gente vive hoje uma sociedade que é multitask, que faz um monte de coisas ao mesmo tempo, que tem uma tecnologia cada vez maior, como a gente nunca teve. Tudo isso é atividade relacionada a esse chakra. E aí, por conta talvez dessa forma de lidar com esses estímulos todos, a gente percebe-se que cada vez mais essa é a glândula mais estudada, se a gente for ver hoje, né, na nossa sociedade, e cujas pessoas têm mais algum tipo de desequilíbrio. Talvez por conta desse mesmo movimento da nossa humanidade de estar bastante focalizada ou focada no desenvolvimento intelectual, tecnológico e de também muitas pessoas estarem no processo de preparação para essa primeira grande iniciação, cuja transferência entre chakras. Então, esses fatores todos podem interferir no fato de tantas pessoas hoje terem também o nosso ritmo, dela controlar a nossa energia. Isso tudo tem muito a ver com o modelo de vida atual que a gente tem vivido. A quarta glândula, então, timo, localização tórax, a secreção ainda é desconhecida. Praticamente nada se sabe dessa glândula, que é uma das mais misteriosas. Como a glândula pineal, ela é considerada como uma glândula da infância, mas ambas escaparam de todas as pesquisas até aqui. O timo está situado no peito e abarca a parte superior do coração. Ele está possivelmente ligado à nutrição e ao crescimento. Parece haver uma relação com a ausência do senso de responsabilidade próprio da infância. Nos casos em que o timo continua ativo na fase adulta, o homem demonstra irresponsabilidade e amoralidade. Aqui é interessante a gente pensar, né, que o timo é a exteriorização do chakra do coração, ou cardíaco, que é o nome mais correto. Alguns estudos hoje dizem que ele está bastante ligado à imunidade, mas também se sabe muito pouco sobre ele. Como eu dizia num encontro nosso anterior, pelo fato de ser um chakra ainda pouco desenvolvido na humanidade, me parece que talvez esse seja o motivo de ainda a nossa ciência não ter descoberto muito a função dessa glândula. À medida que mais pessoas estiverem de fato com o chakra cardíaco ativo, possivelmente a glândula timo dessas pessoas estará ativa e então será possível que mais pesquisas sejam feitas. Então, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais e torcer para que cada vez mais pessoas possam vibrar, né, se desenvolver rumo a esse chakra do coração. Nas nossas meditações de terça-feira, a gente trabalha bastante com o chakra cardíaco, no sentido de um dos seus símbolos é o próprio cálice ou o próprio graal, né? Porque é um chakra de distribuição. Então, é um chakra onde a gente recebe e irradia, né? As qualidades superiores da alma. Então, a gente acaba utilizando bastante nas nossas meditações de terça-feira. Claro que de uma maneira responsável, né? E segura. A quinta glândula, o pâncreas, localizado na região do plexo solar, e a sua secreção é a insulina. A maior parte das informações concernentes ao pâncreas é de ordem estritamente fisiológica e, consequentemente, não serão aqui consideradas. Por quê? Porque a ciência já sabe disso, né? É suficiente dizer que ele está situado no abdômen, próximo ao plexo solar, que é o cérebro da nossa natureza animal instintiva, e que ele está estreitamente relacionado com a mobilização da energia para fins tanto físicos quanto mentais. Ele produz duas secreções. Uma está ligada ao processo de digestão e a outra ao metabolismo do açúcar. Se as células não tiverem uma quantidade suficiente de açúcar, nenhum trabalho muscular ou nervoso essencial na luta pela vida é possível. Então, ele tem bastante relação
a gente pode chamar de açúcar ou de energia, né? De como a energia está ligada, está circulando corretamente no nosso corpo. Então, a gente sabe que ele é um chakra, o plexo solar, muito ligado à nossa vitalidade. Assim como junto nessa área de atuação desse chakra, a gente diz, né, que a exteriorização do sistema endócrino, né, é a glândula pâncreas, mas existe uma profunda relação em termos de vitalidade desse chakra com um outro órgão, que é o baço, né? O baço é o órgão da vitalidade. E ele trabalha em estreita cooperação com o pâncreas, por quê? Porque o pâncreas é quem vai levar essa vitalidade em forma de açúcar para todo o nosso corpo. Na própria medicina chinesa, a gente não tem um meridiano para o baço, um para o pâncreas. A gente tem um meridiano que se chama BP, ou baço-pâncreas, porque é ele que vai ser a correspondência desse chakra, né, do plexo solar, em termos de vitalidade para o nosso corpo. Então, aqui tem uma profunda relação com a prática de atividade física e com uma alimentação adequada, né? Essas duas práticas, elas estão diretamente ligadas com o baço pâncreas e diretamente ligada com o desenvolvimento deste chakra, que é o plexo solar. Então, é importante também a gente pensar nisso, né? Que a maneira que a gente se alimenta e cuida do nosso corpo também tem muito a ver com a sua forma de energia, de transferência de energia. Acho que dá para a gente ler mais um trechinho aqui. Talvez não dê para a gente terminar hoje, mas a gente fica quase. As glândulas suprarrenais, situadas sobre os rins, a secreção de sua córtex é desconhecida. Aí tem um asterisco aqui, depois a gente olha lá embaixo a nota. Talvez seja na época também do livro. E a de sua medula é a adrenalina. Eu penso que aqui já é o cortisol, né? As glândulas suprarrenais são duplas e situadas a cada lado do abdômen, sobre e por trás dos rins. Elas agem sobre o crescimento geral e o das células cerebrais. A substância cortical, a qual em nome foi dada, é uma das fontes de secreção interna que produz maturidade. As glândulas suprarrenais são essencialmente glândulas de combatividade. Elas produzem a reação poderosa e imediata que manifestam os homens face ao perigo e à cólera, e sua secreção é estimulada em momentos de emergência. A dor, a raiva e o medo têm um nítido efeito sobre sua secreção, e nos é dito que todas as evidências apontam para a medula como a secretora da substância que gera o fenômeno do medo, e a sua córtex tão dominante nas reações de raiva. E também, a coragem está tão estreitamente ligada ao medo e à cólera que, em qualquer discussão, eles se acham sempre associados. A coragem é geralmente considerada como a emoção oposta ao medo. Isso indicaria que a coragem é simplesmente uma inibição do trabalho das suprarrenais. Em realidade, o mecanismo da coragem é mais complexo. É preciso distinguir a coragem animal da deliberada. O primeiro é, literalmente, a coragem do animal. Conforme já observado, os animais possuem a maior quantidade de córtex suprarrenal que possuem, perdão, né? São batalhadores, agressivos, preparados para atacar. São os reis das florestas e das planícies. A emoção que eles sentem é provavelmente a cólera, acompanhada de um desejo de sangue, sem preocupação das consequências. Para eles, o objeto que eles atacam age como um pano vermelho agitado frente ao touro. Ele estimula poderosamente a secreção da córtex suprarrenal. E essa injeção no sangue acende, por assim dizer, o instinto da cólera. Na coragem deliberada, que aí coragem é uma coragem do coração, né? Há mais do que instinto. Existe uma manifestação da vontade. Ao admitir que, sem a córtex suprarrenal, a verdadeira coragem seja impossível, é preciso atribuir à hipófise anterior o principal mérito da coragem. Em realidade, é a mistura de sua secreção com a do córtex suprarrenal que produz a verdadeira coragem. São, pois, sobretudo, os homens pertencentes ao tipo pituitário anterior que realizam os atos de verdadeira coragem. Olha só que legal, né?
Então, a gente tem aqui essa coragem que mobiliza para ação a partir das suprarrenais e uma coragem mais interna, mais deliberada, mais consciente, que tem a ver com a vontade, a partir, desculpa, da glândula pituitária. Acho que a gente pode terminar no nosso próximo encontro, esse trechinho que fala das gônadas, porque já deu nosso horário, não é tão pequeno assim, né? Ó, aí tem aqui, né, nota do tradutor, levar em consideração a época que o livro foi escrito, porque hoje a gente sabe que é o cortisol mesmo, quem é o hormônio secretado a partir dessa parte do córtex. Tem o cortisol e a adrenalina, né? Então, eu queria perguntar como é que vocês estão, é, antes da gente encerrar a nossa reunião de hoje. Oi, Paulinho, bom dia, Lu. Bom dia, tudo bem, Lu? Uma dúvida, tudo e contigo. Tudo bem também. Uma dúvida sobre essas glândulas. Já existe alguma pesquisa que o óleo essencial pode auxiliar nesse equilíbrio? Por exemplo, a tireoide, ou entre outras que nós estudamos hoje? Ó, existe ainda muito pouco de pesquisas com óleos essenciais em relação às glândulas. Tem um Ah, pouco do que a gente sabe da cultura ancestral. Por exemplo, muito a gente sabe que a glândula que o óleo essencial de rosa, por exemplo, está bastante associado à glândula timo e ao chakra cardíaco. Mas tá. existe pouca pesquisa, a gente pode fazer relações, né, e de forma empírica tentar. O que a gente percebe, por exemplo, tem algumas em relação ao cortisol, né, a diminuição do cortisol, por exemplo, tem uma pesquisa que fala do spruce e a relação com as suprarrenais. Então, essa é uma que a gente tem, Ah, mas poucas ainda. Eu acho que porque tanto os óleos essenciais quanto o sistema endócrino glandular são temas ainda muito novos. Se a gente for pensar em termos históricos, são muito recentes. Eu penso que cada vez mais esse tipo de estudo vai acontecer. tá bom, obrigada. Imagina.